Bem no coração de São Paulo, sabe, na avenida mais famosa do Brasil, tem um prédio que parece que desafia a gravidade. É um bloco gigante de concreto e vidro que literalmente flutua sobre a calçada. Essa é a Casa do MASP, um ícone da nossa cultura e arquitetura que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a primeira coisa que todo mundo se pergunta quando olha para o MASP. A imagem é tão forte que parece até mágica, mas por trás dessa ilusão existe uma história de engenharia super ousada e, mais do que isso, uma visão revolucionária sobre o que um museu deve ser para sua cidade. Ok, vamos mergulhar nisso. O nome oficial é Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, mas todo mundo conhece como MASP. E ele não é só um marco na Avenida Paulista, não. Ele é considerado o primeiro museu moderno do Brasil e um dos mais importantes de todo o Hemisfério Sul. Quase nada, né? E para entender como ele flutua, a gente precisa falar da mente por trás de tudo isso. A arquiteta genial, a ítalo-brasileira, Lina Bobardi. Foi a visão dela que transformou o que era um desafio de engenharia numa verdadeira declaração artística e, por que não, política. O prédio é um dos maiores exemplos do estilo brutalista no mundo. A ideia aqui é bem direta, é expor os materiais como eles são. O concreto é bruto, a estrutura fica toda visível, o vidro é transparente, não tem enfeite, sabe? A beleza está na honestidade e na força da própria construção. E que estrutura, hein? O corpo principal do museu fica suspenso por 4 pilares vermelhos gigantes, criando um vão livre de 74 metros de extensão. Gente, isso é um dos maiores vãos livres do mundo. É um espaço monumental que fica ali, aberto para a cidade. E aí que está a genialidade do projeto, a razão de ser desse vão todo. A Lina Bobardi simplesmente se recusou a construir um prédio que bloqueasse a vista da Avenida Paulista. Em vez disso, ela criou esse espaço como um presente, uma praça pública coberta onde a vida acontece, literalmente debaixo do museu. Mas a revolução da Lina não parou do lado de fora, não. Vamos entrar no museu para ver como essa ideia de liberdade e transparência continua lá dentro, no jeito como a arte é mostrada. Pensa num museu tradicional. Quadros presos em paredes brancas, um depois do outro, numa linha do tempo bem rígida. Agora, esquece isso. O MASP fez algo totalmente radical. As pinturas são suspensas em lâminas de vidro que ficam presas em bases de concreto. Elas parecem flutuar dentro da galeria. Isso muda tudo. O percurso não é fixo. As pessoas podem criar os próprios caminhos entre as obras, podem ver a assinatura do artista no verso da tela, sentir o objeto que é o quadro. É uma experiência que quebra aquela barreira entre a gente e a obra, sabe? Torna a arte muito mais próxima, mais acessível. E que obras são essas que estão suspensas nesses cavaletes? Bom, a coleção do MASP é simplesmente espetacular. É uma verdadeira viagem pela história da arte mundial. Olha só esse número. São cerca de 12.000 peças no acervo. É impressionante. A coleção cobre um período gigantesco, que vai da arte europeia clássica até a produção contemporânea brasileira e mundial. E a coleção tem um peso enorme. Estão lá nomes que nem precisam de apresentação, né? Van Gogh, Monet, Rafael, lado a lado com os grandes mestres da arte brasileira, como Portinari, Anita Malfatti e de Cavalcanti. Quem visita o MASP pode ficar cara a cara com obras icônicas, tipo A Caminhada de Van Gogh ou aquela tela poderosa e super comovente que é Os Retirantes do Portinari. São tesouros da arte mundial ali, acessíveis para todo mundo ver. Então, como é que a gente junta tudo isso? O prédio incrível, a coleção fantástica. O MASP é muito mais do que a soma das partes. Ele tem uma missão, um propósito. A história dele começa lá em 1947, com a fundação pelo empresário Assis Chateaubriand. Aí, em 1968, o museu se muda para esse endereço icônico na Paulista. E a história não para, com a expansão recente para um novo prédio, garantindo que o museu continue crescendo e evoluindo. E aqui, gente, tá o ponto-chave de tudo. Aquele vão livre, os cavaletes de cristal, a coleção de primeira linha, tudo isso serve a um propósito maior, que era a visão original do fundador: democratizar o acesso à arte e à cultura no Brasil. E para quem se inspirou e quer visitar, se liga nas informações práticas. O museu tem horários estendidos em alguns dias e um detalhe importante, o agendamento online é obrigatório, tá bom? E essa aqui é a parte mais importante, que reforça a missão do museu. Toda terça-feira, o dia inteiro, a entrada é gratuita para todo mundo.
É a ideia de democratizar a arte colocada em prática, semana após semana. É incrível. O MASP, com aquele vão que vira uma praça e com sua arte que flutua livre das paredes, acaba deixando essa reflexão no ar. Ele não é só um lugar que guarda tesouros, mas um participante ativo da cidade, um espaço de encontro, um coração que pulsa na vida de São Paulo.